A história de Pedro. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida, na época uma aldeia dos pescadores não muito distante de Cafarnaum, e que ficava na região costeira do mar Galileia. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Alguns sugerem que sua residência realmente fosse em Cafarnaum e Betsaida, apenas sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão, assim como ele, e bem provável que seu pai Jonas também fosse um pescador. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curada por Jesus. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhava em viagem ministério da igreja primitiva. Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com forte sotaque da região da Galileia, idioma que também utilizava para ler e escrever. Portanto, no entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta sua profissão, que exigia constante com gentios. O grego era utilizado na época, sobretudo na cidade da Decápolis. Pedro, Cefas, Simão e Simeão. Como já foi dito, o apóstolo Pedro é chamado por outro nome na narrativa bíblica. Possivelmente seu nome original era em hebraico, Simeão, utilizado originalmente em alguns textos do Ato. E talvez ele tenha adotado o grego Simeão, que pronuncia semelhante. Quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefa, no aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petro ou seja, Pedro. O significado desse título se refere ao fato de que Pedro se torna firme como uma rocha ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Assim, a narrativa do Novo Testamento designa o apóstolo Pedro por essa variedade de nomes. O apóstolo Paulo é chamado de Cefa, o apóstolo João geralmente chama de Simeão, Pedro, e Marco o chamou de Simão, até o capítulo 3. Se o livro depois passou a designá-lo como Pedro, a personalidade do apóstolo Pedro. Considerado toda a referência sobre o apóstolo Pedro, disponível não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento. Estudiosos entenderam que ele foi um típico homem no campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em alguma ocasião, sobretudo num episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsemane, Pedro se mostrou emotivo, sanguíneo, autoconfiante. A escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O Evangelho de João relata um primeiro contato em Jesus e Pedro por intermédio de seu irmão, apóstolo André. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disso, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam um convite constantemente de Jesus. Enquanto estava pescando no mar da Galileia, mais tarde Jesus escolheu 12 homens, entre eles que o seguia para serem seus discípulos. Mais próximo assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, e também era um dos 3 que sempre estava mais próximo do Senhor. Na lista que trata a relação dos 2 discípulos de Jesus, o nome apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. O apóstolo Pedro, durante o ministério de Jesus. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus.
Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Estava entre os três mais próximos de Jesus, e em muita ocasião agiu como porta-voz dos 12. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Foi ele também, justamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus diante do anúncio de sua morte iminente no Calvário. Quando Jesus perguntou ao seu discípulo quem ele achava que ele era, o apóstolo, Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. O próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Nessa mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Essa frase é alvo de intenso debate desde muito tempo. Pelo jogo da palavra que envolve o significado do nome Pedro, surgiram muitas interpretações. Duas delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que é pedra. Seria o próprio Pedro, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade e que foi declarada por Pedro. Isso é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem: apacenta as minhas ovelhas. Numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a situação dele e dos demais, que havia deixado tudo o que tinha para segui-lo, e ouviu o Senhor a promessa da bênção do reino de Deus. O apóstolo Pedro também aparece de forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus Cristo antes da crucificação. Justamente como o apóstolo João, Pedro recebeu incumbência organização da última ceia de Jerusalém. Imediatamente ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés. Mas quando foi advertido sobre a importância, a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo um banho. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes antes do galo cantasse, 2 vezes na ocasião que envolveu a prisão e a crucificação do Senhor. Na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha do Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar da palavra do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente. É possível que o apóstolo Pedro tenha testemunho de crucificação, apesar do Evangelho não menciona. Cristo ressuscitou, apareceu pessoalmente aos apóstolos Pedro. Gente, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.